O que acontecerá se um dia registrarmos algum momento importante em fotografia e o resultado for esse? Ou se olharmos para alguém e o vermos assim? Naturalmente, levaremos um grande susto. Contudo, se o conhecimento do Espiritismo já nos esclarece, compreenderemos que estamos diante de uma manifestação espiritual. Um fenômeno de efeitos físicos, revelando que o esforço para comprovar a sobrevivência da alma não é apenas nosso. O plano espiritual, em todos os tempos, tem procurado mostrar à espécie humana que a vida não se limita apenas ao nascer e morrer. As aparições de espíritos desencarnados, por sinal, foram registradas ao longo de toda a história da humanidade. A Bíblia, em seu Velho ou Novo Testamento, é valioso documento em descrições dessas aparições. Evidentemente, seus relatores não dispunham dos conhecimentos atuais e se expressaram sobre os fatos conforme suas possibilidades. Na Idade Média, se reprimia tais fenômenos com torturas e, por vezes, a morte dos que as revelassem, taxando-os de feiticeiros, bruxos ou hereges. No último século, todavia, o advento do Espiritismo e a contínua busca da verdade fez com que as manifestações começassem a ser encaradas de forma diferente. Através dele, no Livro dos Médiuns, passamos a saber que para a ocorrência de tais fenômenos é necessária a presença no ambiente de determinado tipo de médium, pertencente a uma classe ampla denominada de efeitos físicos. Segundo Allan Kardec, sua principal característica é a possibilidade de liberar, em estado de transe, o que o codificador chamou de fluido animalizado, por se constituir num despreendimento energético simultâneo do perispírito e do corpo físico do médium, força posteriormente denominada ectoplasma, por Charles Richer em sua Metapsíquica. Após o surgimento da doutrina espírita, vários foram os estudos dedicados à investigação de fatos mediúnicos desse tipo. O mais divulgado de todos é o desenvolvido pelo físico e químico inglês William Crookes, descobridor do tálio, da matéria radiante e inventor do radiômetro. Através da médium Florence Cook, em Londres, no período de 1870 a 1874, o pesquisador se propôs a aprofundar observações e conclusões a respeito da materialização do espírito Kate King. Das tentativas levadas a efeito dentro de critérios os mais rigorosos possível, ficou registrada fotograficamente a aparição da entidade espiritual ocorrida na reunião de 29 de março de 1874. Evidentemente, os recursos fotográficos do fim do século passado eram precários, daí a qualidade de todas as fotos obtidas. Na Alemanha, anos depois, a médium Elisabeth Desperance foi instrumento para vários fenômenos de aparições, como o do espírito de Holanda, em 8 de março de 1890. De transporte, sobretudo de plantas, como o raríssimo lírio dourado na sessão de 28 de junho de 1890.
de pintura mediúnica, como este exemplo concluído na obscuridade em aproximadamente 30 segundos. Ou de fotografias espirituais, como esta de 14 de fevereiro de 1897. Na Itália, na mesma época, a médium Eusápia Paladino submetia suas impressionantes faculdades, como demonstrado por esse flagrante de 1890, a pesquisadores como Ernesto Bozano e César Lombroso. Ainda neste país, outras ocorrências incomuns se operaram, como as envolvendo o médium Francesco Carrancini. Mesmo as estudadas pelo professor Carlo Murani, da Escola Politécnica de Milão, e consumadas através do médium Amadeu Zuccarini. No início dos anos 20, a médium Ana Prado, em Belém do Pará, possibilitou a obtenção de incríveis fenômenos de aparição. Diversas modelagens em parafina. Fotografias espirituais, como esta do dia 23 de março de 1920. E, entre outros, escrita direta. Durante vários anos, personalidades de insuspeita credibilidade reuniram-se em torno dela, presenciando incontestáveis efeitos físicos, inclusive várias materializações de Raquel, espírito da filha do empresário Frederico Figner, que pôde abraçá-la, tocá-la e, como Paulo, às portas de Damasco, se converteu definitivamente ao espiritismo, do qual se tornou grande divulgador. Em São Paulo, Carlos Mirabelli iniciava sua conturbada atividade mediúnica, sofrendo toda sorte de pressões, apesar dos inegáveis efeitos físicos produzidos por seu intermédio, tais como aparições, a pública desmaterialização parcial de seus braços, como documentado nessa foto. Fenômenos de suspensão. Além de sua contribuição na área de efeitos intelectuais, onde se revelou um excepcional médium pictógrafo. E de xenoglossia, psicografando em poucos minutos páginas escritas em mais de 30 idiomas. No Canadá, no fim da mesma década,
o pesquisador canadense Glenn Hamilton, estudando a médium Maria M., obteve com ela inúmeras materializações em tamanho reduzido. Uma das mais interessantes é a ocorrida em outubro de 1929, onde, entre outros, se via o rosto do espírito Raymond, filho do nobre inglês Oliver Lodge, ocorrência observada nesta sequência em diferentes ângulos. Nos anos 30, Colin Evans, médium capaz de ser suspenso a alguns metros do solo sem recurso especial visível, assombrava seus observadores nos Estados Unidos. Em fevereiro de 1939, o médium Jack Weber teve o resultado de suas faculdades mediúnicas registrado fotograficamente e, posteriormente, em maio do mesmo ano, ambos os trabalhos realizados em Londres, Inglaterra. Na década de 40, na cidade paulista de Pindamonhangaba, o médium Francisco Antunes Belo serviu para que se operassem interessantes fenômenos de voz direta. De translação. Intervenção na estrutura material. De fotografia de espíritos. E até cirurgias espirituais como a realizada no Sr. André de Bernardi, do qual foi extraído o apêndice, atestado por vários médicos que examinaram o paciente no pré- e pós-operatório, ou a efetuada no Sr. Guido Brandão Escaciota. Fatos que tiveram grande repercussão, inclusive no exterior. Nos anos 50, o médium João Cosme impressionava pelos prodígios produzidos através dele no campo da escrita direta. Do transporte. E de aparições, como retratado nestas fotos. Fenômenos estudados sobretudo por pesquisadores argentinos, como relatado no livro Extraordinários e Recentes Fenômenos Metapsíquicos na Argentina. Em 1953, na Pensilvânia, Estados Unidos, a médium Ethel Post-Page serviu para que se materializasse o espírito de uma princesa indiana identificada pelo nome Silver Bell.
auxílio do infravermelho, foram batidas fotos de todo o fenômeno a intervalos de 1 em 1 minuto. Em 1954, pelo médium José Peixoto Lins, o Peixotinho, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, produziram-se notáveis fenômenos de transporte. Modelagem em parafina. E materializações como a do espírito camerino. E, entre outras, desta entidade. Ante o olhar maravilhado de várias personalidades, inclusive do médium Francisco Cândido Xavier. Em 1955, a família de Teresa Costa de Saint-Jean-de-Maurienne tinha sua vida normal perturbada pelas estranhas ocorrências que passaram a ter lugar em sua residência. Na década de 60, em Uberaba, Minas Gerais, a médium Otília Diogo, entre outros, passava a ser observada por um grupo de 19 médicos de várias especialidades, oriundos de diferentes regiões do Brasil e anteriormente desconhecidos entre si, liderados pelo também médico Valdo Vieira. Relataram os participantes terem constatado inegáveis manifestações de voz direta, formação de corpos luminescentes, efeitos mecânicos, transporte, levitação, desmaterialização. Tais experimentos, confirmados por todos como autênticos, acabaram sendo interrompidos pelo fato da revista O Cruzeiro, na época o periódico de maior circulação no país, depois de divulgar o caso em sua edição de 18 de janeiro de 1964, ter iniciado e alimentado por vários meses uma campanha difamatória contra os pesquisadores e o resultado de seu trabalho. Infelizmente, como disse na época o professor Herculano Pires, no episódio a imprensa abusava do poder, lançando densa nuvem sobre a opinião pública, preferindo ficar do lado de interesses diferentes da verdade. Na década de 70, precisamente em agosto de 77, em Enfield, Londres, Janet Harper, de 11 anos, era o centro das atenções pelas impressionantes ocorrências que passaram a perturbar a casa de seus pais. Como assistimos nessa retrospectiva, os espíritos produziram neste último século algumas das mais convincentes comprovações da sobrevivência da alma. Fatos e fotos confirmados por inteligências brilhantes, dignas da maior credibilidade. Ocorrências verídicas. No entanto, à maneira de Tomé, embora tenhamos visto, até que ponto acreditamos no que vimos? Que tipo de repercussão essas imagens operou em nós? Mais ainda, mesmo que presenciássemos tais fenômenos, em que isso alteraria nossa maneira de pensar e ser? Provavelmente muito pouco, o que revela a importância relativa desse tipo de manifestação espiritual. Acertadamente, diz o instrutor espiritual Emmanuel, através do médium Chico Xavier, que fenômenos ajudam convicções, mas não alteram disposições.
Lembra ele que residimos transitoriamente num corpo em cuja intimidade se processam transcendentes fenômenos anímicos, que de modo geral não procuramos auscultar ou compreender. Na nossa sustentação orgânica, por exemplo, temos a bomba vigorosa e infatigável do coração, para respirar os surpreendentes filtros dos pulmões, para pensar o mecanismo articulado do cérebro, para ver a câmara fotográfica dos olhos, para registrar sons a notável caixa acústica do ouvido, para falar o instrumento musical da laringe, enfim, fenômenos e mais fenômenos a nos requisitarem as faculdades de interpretação. No entanto, pergunta ele, se ainda não procuramos apreender a espiritualidade que carreia por dentro de nós mesmos, como aceitaremos a espiritualidade que nos desafia por fora? Acrescenta ainda à sua respeitável opinião que fenômenos mediúnicos serão sempre motivo de experimentação e estudo, tanto favorecendo a convicção quanto nutrindo a polêmica, mas educação evangélica e exemplo em serviço, definição e atitude são forças morais irremovíveis da orientação e da lógica que resistem à dúvida em qualquer parte. Em outras palavras, o fenômeno emociona e impressiona, mas somente o estudo nobre, alicerçando palavras em exemplos, leva o observador a raciocinar.